queridos, esta noite eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra sobre compaixão. Sobre compaixão. Sabe, eu e você estamos aqui nesta noite, podemos celebrar ao Senhor, podemos louvá-lo, adorá-lo, podemos receber da sua palavra, ser tocados pelo seu Espírito. Tudo isto é fruto, é consequência da compaixão de Deus sobre a tua vida e a minha vida. Quantos podem dizer amém? É porque Deus se compadeceu de você e de mim. Deus se compadeceu de cada um de nós. Então nós estamos aqui por causa da compaixão de Deus. E nós vemos na palavra várias vezes, né, a Bíblia fala sobre esta palavra e fala e nos mostra acerca de quanto Deus é compassivo. Então, quando nós pensamos em graça, pensamos em misericórdia, pensamos em perdão, pensamos em cura, pensamos em ser abençoado ou abençoados. Queridos, tudo isto podemos dizer que está no pacote da compaixão de Deus. Amém? É porque Deus, Ele tem compaixão, Ele teve compaixão por nós, Ele tem compaixão pelos homens e mulheres que ainda não o conhecem, Ele tem compaixão por todo o mundo, por todos os humanos, em todas as épocas. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Essa podemos dizer que é a expressão maior, ou a manifestação maior da compaixão de Deus em relação às nossas vidas e à relação de todos os seres humanos. Amém, queridos? Deus é compassivo. Deus é um Deus de compaixão. Podemos ver vários exemplos na Bíblia que falam sobre o quanto Deus é compassivo, o quanto Ele se manifesta em compaixão. Por exemplo, nós vemos, você vai anotando rapidamente, não precisa abrir, né? Mateus 18, verso 27, diz ou fala sobre um servo, alguém que estava muito endividado, tinha uma dívida impagável. Ele não tinha como pagar os seus credores, ele não tinha como sanar as suas dívidas, ele não tinha como pagar. E aí a palavra de Deus fala que o senhor daquele servo, o seu maior credor, né, diz aqui, o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Queridos, este mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Isso representa o quê? Que ele tinha uma dívida tamanha, tremenda, que ele, como não tinha como pagar, invariavelmente ele se tornaria escravo daquele credor. Nós vemos esses exemplos vários na Bíblia. Vemos aquela mulher, aquela viúva, né, que devia tanto, que tinha que entregar os seus filhos como escravos. Então isso era uma realidade. Talvez ainda em alguns lugares deste mundo, né, ainda talvez aconteça essas coisas. Mas ali era mais comum no mundo antigo. Então, ele mandou embora, isso quer dizer, ele deu liberdade, ele libertou aquele a quem lhe devia. Ele perdoou completamente. É como se dissesse, olha, você não tem mais dívida comigo. Vai em paz. Amém, queridos? E aqui é uma parábola, mas está falando sobre o amor de Deus. Essa é a tua história e a minha história com Deus, sim ou não? Amém, queridos? Essa era, pelo menos a minha história, eu tenho convicção disso. A minha dívida, né, com o meu credor mor, Deus, era tamanha, a dimensão era tamanha, tão grande, que eu não tinha como pagar, jamais teria como
quitar essa dívida. Mas Deus em Cristo me perdoou. Amém? Deus em Cristo te perdoou. E não apenas nos perdoou, Ele nos libertou. Ele nos tornou totalmente livres. Você pode dizer amém? Não é tremendo isto? A compaixão de Deus. Deus é um Pai compassivo. Vemos isto também na história do filho pródigo, naquela parábola tão significativa, tão rica, né, em exemplo para nós. Aquela parábola do filho pródigo. E diz assim, que aquele jovem que havia gasto todos os bens que ele havia recebido do pai, toda a herança, ele havia perdido ou gastado toda aquela herança de um modo perdido, né, nas orgias, e enfim. De repente ele cai em si, e a Bíblia diz que ele se levantou e disse: eu irei ao meu pai, eu voltarei para casa, eu direi a meu pai: pai, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, pelo menos me considera como um escravo teu, como um servo da tua casa, porque sei que o servo na tua casa tem uma vida melhor do que eu estou tendo agora. Levantando-se, foi para o seu pai. E aí a Bíblia diz: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Quando se vê neste filho pródigo? Amém, queridos? Compaixão do pai. Ele apontou no horizonte, o pai já foi ao seu encontro. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Um exemplo tão grande, né, sobre a compaixão de Deus. Eu e você somos este filho pródigo, que fomos encontrados, né, fomos alcançados pelos braços do Pai. Amém, queridos? Eu e você somos este filho pródigo, que um dia, hoje nós cantamos, né, que vai pelas montanhas para nos encontrar, né? Muitas vezes a gente pensa assim: eu encontrei Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus. Tem uma certa verdade nisso, mas muito mais verdade é que Jesus nos encontrou. Amém, queridos? Porque nós estávamos tão perdidos, tão envolvidos em trevas, que nós não podíamos vê-lo se ele não se apresentasse a nós. Nós não podíamos realmente recebê-lo se ele mesmo não tivesse vindo e dissesse: vinde a mim, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, sabe, eu e você fomos encontrados por Deus. Amém, queridos? De alguma maneira, Ele nos deu como filho pródigo, né? Ele nos colocou no coração aquela saudade pela casa do Pai, saudade pela presença de Deus, e nos atraiu com laços de misericórdia, de amor, de graça. Ele nos envolveu e nos atraiu a si. Por isso estamos aqui. Amém? Por isso somos salvos por Cristo Jesus. Uma outra história que também fala sobre esta compaixão, como Deus é compassivo, esta compaixão tão grande de Deus, é quando a palavra fala sobre o samaritano, sobre o bom samaritano. E Jesus disse que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele veio cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de lhe roubarem tudo,
lhe causaram ainda muitos ferimentos. E aí retiraram-se, os assaltantes retiraram-se e deixaram ele semi-morto. E aí a Bíblia diz que certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Quantos podem se ver neste ferido à beira do caminho? Amém? Feridos pelo pecado e pelas consequências do pecado. Feridos pelo mal, pelas trevas, né? E a palavra de Deus não diz que estavam semi-mortos. A Bíblia afirma que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Amém, queridos? Mas Jesus veio e nos encontrou à beira do caminho e Ele nos deu vida. Amém? E vida em abundância. Sabe, compaixão, como nós estamos vendo através desses exemplos do próprio Deus, né, como Ele é compassivo. Compaixão fala de sentir empatia. Fala de sentir empatia, isto é, você sentir a dor do outro, é você sentir a miséria do outro, é sentir a necessidade do outro, é sentir o sofrimento do outro como se fosse o seu próprio. A sua própria dor, o seu próprio sofrimento, as suas próprias misérias. Isto é compaixão. E aí, voltando ao próprio Jesus, né? Quer empatia maior do que esta? Ele, sendo Deus, se despiu, né, da sua prerrogativa divina, se fez homem e habitou entre os homens, e como homem se tornou servo, e como servo ainda se humilhou até a morte e morte de cruz. Isso é empatia. Ele se vestiu desse tabernáculo humano, né? Ele se vestiu do corpo humano. A Bíblia diz que Ele sofreu as nossas dores. Ele sofreu as nossas tentações. Ele foi oprimido. Ele sentiu. Amém, queridos? Por isso a Bíblia diz que Ele é poderoso para nos livrar. Nos livrar, amém, queridos? Nos libertar das nossas dores de alma, das nossas aflições de espírito. Ele é poderoso para nos libertar e nos livrar das amarras do pecado. Ele é poderoso para nos purificar, nos perdoar e nos purificar das consequências da nossa desobediência e da nossa rebelião. Porque Ele se fez carne. Sabe, por mais que a gente tente entender isso, foge a nossa capacidade para entendermos a plenitude, a amplitude, a medida, né, como diz, a altura, largura, profundidade, a dimensão do amor de Deus, a dimensão da compaixão de Cristo. Amém, queridos? Então, compaixão é empatia. Então, Jesus, ele quando vem em nosso socorro, quantos aqui já têm sido socorridos por Jesus? Quando Ele vem em nosso socorro, Ele vem porque sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é luta. Ele sabe o que é tentação. Por isso Ele é poderoso. Ele é capaz para nos fortalecer e nos livrar das tentações. Amém? Ele é poderoso para, com a sua graça, curar a nossa alma.
curar a nossa alma. Ele é poderoso para, ainda nos vendo, vindo, né, em sua direção, correr em nossa... correr, né, com um abraço e nos envolver com a sua misericórdia. Amém, queridos? E nós que estávamos perdidos, eternamente perdidos, agora Ele nos recebe em casa. Amém? Nos troca as vestes, nos dá um anel e diz, olha, a tua dívida, você sabe, é tão grande, é impagável, mas eu paguei a tua dívida. Eu levei sobre mim a culpa que era tua, o teu pecado, a tua iniquidade. Eu fui ferido. Você pode ver as marcas nas minhas mãos, no meu lado, as marcas da minha compaixão por você. Quantos podem dizer amém? A tua dívida era tão grande. Você está certo que você merecia mesmo ser servo, escravo. Mas sabe, a minha compaixão é tão grande que eu te perdoo. Você está livre. E não apenas isto. Coloque esse anel no dedo. Você é meu filho. A partir de agora, você é meu filho. Herdeiro meu. Queridos, isso é compaixão. Você pode dizer amém? Compaixão. Sabe, o que aprendemos até aqui, vendo, correndo através da palavra, é que compaixão é sentir empatia com a miséria do outro, com a dor do outro, com a necessidade do outro. Mas não apenas isto. O que temos visto é que é sentir empatia com a miséria do outro, mas também é agir em seu socorro. Mas pode dizer amém? É agir em seu socorro. Deus não ficou do céu dizendo, eu te amo. Amado, amada. Não. Ele disse, eu te amo. E porque eu te amo, eu estou enviando aquilo que de melhor eu tenho. Jesus, meu filho. Amém? Ele vai sofrer com você, ele vai sentir tuas dores para ser o teu escape, a tua vitória, o teu libertador, o teu redentor. Você pode dizer amém? Sabe, sentir a miséria, mas agir em socorro do necessitado. Voltando àquela visão do bom samaritano. Sabe, teve alguns que passaram de largo. Teve um levita, teve um sacerdote. A Bíblia não diz se eles sentiram. Talvez eles pudessem até ter sentido alguma coisa em relação, né? Porque, sabe, nós não podemos confundir compaixão com pena, com dó. Amém, queridos? Pena e dó, qualquer um pode ter. Talvez aquele levita, aquele sacerdote sentiram pena, dó. Ah, coitado. Ah, pobrezinho. E passaram de largo. Mas aquele que é chamado de bom samaritano, não, ele desceu do seu animal. Ele foi em direção àquele que estava caído. Então ele sentiu a miséria, ele se colocou no lugar daquele. Amém, queridos? Então compaixão é se colocar no lugar, não apenas sentir o que o outro sente, mas se colocar no lugar daquele que está ferido, necessitado, perdido. E aí,
o que vemos? Ele desceu do animal, cuidou rapidamente das feridas daquele homem, levantou aquele homem, colocou sobre o seu animal e levou ele a uma estrebaria. Estrebaria não. O animal talvez foi para a estrebaria. Mas levou aquele homem ferido para uma hospedaria. Agora sim. Hospedaria. E deixou aquele homem, ele tinha que seguir a viagem. Talvez tinha, né, os negócios a fazer, etc. Mas falou para aquele homem da hospedaria, falou, olha, cuida dele, que quando eu voltar eu pago toda a despesa. Queridos, diga comigo assim, isto é compaixão. Amém, queridos? Eu vi o ferido, o necessitado, o perdido, o aflito, eu vi. Eu senti como se meu fosse o sofrimento daquela pessoa. Como se meu fosse, ou fossem as dores daquela pessoa. Eu senti. E eu fui em direção do ferido. Amém, queridos? Isso é compaixão. E me dispus a ajudá-lo e salvá-lo da sua dor e da sua necessidade. Sabe, compaixão, como Deus é compaixão e é compassivo, os seus filhos devem ser? Quantos filhos e filhas de Deus temos aqui? Tem uns que está em dúvida ainda. Quantos são filhos de Deus aqui? Amém, queridos? Amém. Tem uns filhos meio dormindo aí. Filhos e filhas de Deus. A Bíblia diz assim, como Jesus é, assim somos para este mundo. Amém, queridos? Jesus disse, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Assim eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Deus me enviou por causa da sua compaixão. Eu vim por causa da compaixão. O que eu fiz, eu dei a minha vida por vocês, por compaixão. Levei suas dores sobre mim, suas culpas. Assim como eu fiz, assim vocês devem fazer. Você pode dizer amém? Temos tantos momentos que no Novo Testamento que mostram o quanto Jesus se moveu por compaixão. Como ele foi compassivo. Podemos dizer que tudo que Jesus fez foi movido por compaixão. Tudo que ele fez foi movido por compaixão. Em Mateus 9:36, diz assim, Jesus vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, quando Jesus olhou as multidões de homens, mulheres, jovens, crianças, ele olhou aquela multidão. A Bíblia diz que ele se compadeceu delas, das pessoas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus teve compaixão pela condição
pela condição de perdição espiritual da multidão. Jesus teve compaixão dos perdidos, eram como ovelhas desgarradas, sem pastor, sem cuidado. Jesus, ele não via, olhando as multidões dos pecadores, não via como palha a ser queimado, como restolho a ser lançado fora. Absolutamente. Queridos, nós precisamos ter esse entendimento. Sabe, quando olhamos o pecador, seja qual o nível de pecado, de corrupção, de impiedade em que esteja vivendo, nós precisamos também ter uma atitude que havia no coração de Jesus. E Ele, pelo Espírito Santo, Ele compartilha conosco este sentimento. É só abrirmos o nosso coração. É só dizermos, eis-me aqui, Senhor. Amém? É só dizermos, Senhor, sou teu filho. Imprime em mim a tua natureza de amor, de compaixão. Amém? E aí quando vemos o pecador, por mais terrível que seja a sua corrupção, nós temos que vê-lo como alguém que Deus ama, a quem Deus ama. Amém? Muitas vezes, queridos, a pessoa está num pecado tão grande que nós temos nojo, asco do pecado, sim ou não? E assim deve ser. Deus abomina o pecado. Deus abomina toda impiedade, injustiça. Mas Deus ama o pecador. Você pode dizer amém? A prova é você aqui. A prova sou eu aqui. Deus te amou e Deus me amou. E Ele ainda nos ama. Então, qual for o nível do pecado, Deus ama. Deus abomina o pecado. Amém? E para todo pecador, seja qual o nível que for da sua corrupção, da sua impiedade, há um caminho de volta, há um caminho para a casa do Pai. Amém, queridos? Amém? É o mesmo caminho que nos trouxe à casa do Pai. É a sua misericórdia, a sua graça que nos atrai a Ele. E é o caminho. Então a Bíblia diz, se houver arrependimento, quebrantamento, renúncia do pecado, é o filho pródigo que está lá entre os porcos, amém, queridos? Cheirando porcos. Eu fico imaginando as roupas daquele rapaz, né? Imagina. Irmãos, hoje, ainda, né, criação de porcos é um negócio, às vezes eu vendo na televisão lá, é um negócio assim, parece um spa, né? Spa de porco. É um negócio assim, tudo chuveirinho, lavadinho, bonitinho, só falta um lacinho. Tem uns que até tem porquinho como que nem fosse cachorrinho, anda pela rua, já viu não? Verdade, com um lacinho, porquinho. Mas, queridos, naquele tempo não. E para muitos aqui, que já viram aí certas, né, antigamente aí a criação de porco, e tem ainda em alguns lugares, né? É um negócio nojento, mal cheiroso. Não é mesmo? Então aquele jovem estava com cheiro de porco. O alimento dele estava sendo a comida dos porcos. Era a situação daquele jovem. Mas ele se arrependeu. Amém? Ele disse, nossa, estou com saudade da casa do Pai. Ele se arrependeu, ele veio. E quando ele vem em direção ao Pai, o Pai o abraça, o perdoa, nova roupa, amém? A identidade lhe é restaurada, filho do Pai, herdeiro
Sabe, Deus olhou para aquela multidão, e era uma multidão de pecadores. Amém, queridos? Uma multidão de pecadores. Mas a Bíblia diz que ele teve compaixão daquela multidão. Então Deus não vê os pecadores como algo a ser jogado fora. Amém? Jogado fora. Mas alguém para ser salvo, restaurado pelo perdão, pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Jesus nunca foi alheio ou indiferente ao sofrimento humano. Enquanto falamos isto, quando falamos de Jesus, queridos, nós precisamos, mais uma vez, renovar o nosso entendimento de que somos filhos de Deus, que fomos salvos por Deus. Amém? Que Jesus é o nosso irmão mais velho. É o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Isso quer dizer o quê? Que somos as mãos de Jesus para abençoar. Somos a boca de Jesus para anunciar as boas novas. Somos os braços de Jesus para abraçar o filho pródigo de volta a casa. Você pode dizer amém? Nós somos os instrumentos da compaixão de Deus nesses dias. Deus não vai enviar os seus anjos. Poderia fazer, mas não. Os anjos não teriam, queridos, o entendimento que podemos ter através da obra redentora de Jesus na nossa vida. Você pode dizer amém? Porque nós podemos ter empatia, porque estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos, mas Ele nos reviveu. Ele nos deu vida outra vez. Você pode dizer amém? Então nós somos os meios de Deus. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Amém? Eu estava perdido e fui achado. Estava morto e encontrei a vida em Cristo Jesus. Aleluia. Pregar o Evangelho que é compartilhar daquilo que temos recebido de Deus, recebidos do Senhor Jesus. Amém? Eu fui curado, fui liberto, eu fui salvo, eu fui restaurado, eu revivi. Então eu tenho muito para contar àqueles que não conhecem a Cristo. Você pode dizer amém? Então, única maneira, único meio de Deus manifestar a sua compaixão nesses dias, único meio de Deus falar às pessoas que ainda não o conhecem, que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que Ele é graça, que Ele tem salvação, que Ele tem cura, que Ele tem libertação, que Ele tem vida e vida abundante, vida eterna. Sabe, queridos, o único meio das multidões que aí estão, de provarem a misericórdia, a compaixão e o amor de Deus, é através de, levanta o dedinho e bota o dedinho aqui. É isso aí. Nós somos. Amém? Quantos aqui podem ter uma história para contar? Amém? Quantos aqui podem dizer, eu estive lá no chiqueiro. Eu estive lá. Eu comia a comida dos porcos. Eu estava lá, perdido. Eu estava lá.
com as minhas dívidas impagáveis. Mas Ele me amou. Ele se compadeceu de mim. Amém? Então eu posso contar. Eu tenho uma história para contar acerca de quanto fui amado por Deus. O quanto Deus se compadeceu da minha vida. Você pode dizer amém? Quantos podem dizer eu tenho uma história? Então diga, eu tenho uma história. Eu tenho uma história na minha vida. Do amor de Deus. Da compaixão de Deus. E eu posso e eu quero contar sobre a história que Deus escreveu na minha vida. Você pode dizer amém? Quando Jesus disse a seara é grande e poucos são os trabalhadores, em seguida ele falou aos seus discípulos, ou ele enviou os seus discípulos, dizendo, vão, pregai que está próximo o reino de Deus, curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Ao entrardes na casa, saudai-a, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Sabe, queridos, o que nos distingue, o que nos faz distintos das outras pessoas, não é e nem pode ser apenas uma declaração de fé. Dizer eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico. Né? Mas o que nos distingue realmente como filhos de Deus é se nós amarmos e termos compaixão, tivermos compaixão. Amém? Isso que nos distingue. Isso que realmente nos torna diferentes. E eu queria terminar com uns versículos que estão em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. Quando fala sobre a vinda de Jesus, a volta de Cristo. Diz assim, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele diz assim, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá,
Em verdade, vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Queridos, aqui vemos o que nos distingue como ovelhas do Senhor, como ovelhas de Cristo. São as nossas obras neste tempo presente da nossa vida. Quantos mais podem dizer amém? Isso é o que nos distingue. Jesus vai voltar. Amém? Amém, queridos? Está voltando. Jesus vai voltar. De que lado ficaremos? De que lado ficaremos? Sabe, queridos, nós estamos nos preparando para um tempo de evangelismo. Como igreja, temos aqui uma vizinhança a alcançar para Jesus. São as multidões. Amém? Vidas, famílias, homens, mulheres, jovens, crianças, que precisam conhecer o amor de Deus, que precisam ser tocados pela compaixão de Deus. Amém? Que precisam ser envolvidos pelos braços da graça e da misericórdia do Pai. Levanta os teus braços assim, ó. Esses são os braços do Pai. Esses são os braços do Senhor. Amém? Os braços do Senhor, as mãos do Senhor, os lábios do Senhor, para manifestar o seu amor e a sua compaixão àqueles que não o conhecem. Amém? Sabe, às vezes precisei ir lá no chiqueiro dizer para o filho pródigo: olha, volta, filho pródigo, vai para a casa do pai, ele te aguarda, ele te espera. Amém? Você não foi criado para viver entre os porcos, você não foi criado para se alimentar dos alimentos dos porcos. Deus te ama. E Deus quer salvar a tua vida. Deus quer trocar as tuas vestes, te dar um anel e dizer: tu és meu filho agora, meu herdeiro. Aleluia. Entra na casa do Pai. Quantos aqui tem essa mensagem para o pecador? Mas eu queria você dizer que você tem mesmo, com convicção. Levante a sua mão, diga: eu tenho, em nome de Jesus, amém? Nós temos uma história para contar, que pode mudar a história de muitas vidas, para a glória de Deus. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo esteja movendo nosso coração, e que a cada dia possamos, movidos pela compaixão que nos alcançou, pelo amor que tem nos alcançado, movidos por esse amor, possamos nos dispor nas mãos de Deus para fazermos a sua obra. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Você e eu somos os ceifeiros de Deus, chamados à seara para colher os frutos do penoso trabalho de Jesus. Você pode dizer amém?